Hoje é Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, um dos problemas neurológicos mais comuns no mundo e que afeta pelo menos 1% da população mundial acima dos 65 anos. Só no Brasil, a estimativa é que 200 mil pessoas convivam com a doença. No Consulte Doutor de hoje, vamos conversar com o neurologista Pedro Brandão. Pedro Brandão está com a gente aqui. Doutor, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Obrigado pelo convite. Esse é um assunto importante. Existe muito estigma ainda em torno do Parkinson? Muita gente não vai ao médico para fazer a identificação, doutor? A gente acha que existe um pouco de falta de informação, né? Às vezes alguma confusão com tremor, com outros tipos de diagnóstico, com outros tipos de tremores, né? E é uma doença relativamente comum. A gente vê na prática, no consultório, que às vezes os pacientes demoram 2 ou 3 anos até conseguir realmente chegar a um diagnóstico, né? Agora, o importante é procurar logo o médico, até para ter qualidade de vida. Tem como tratar, isso é importante falar, doutor. Sim, sim. A doença de Parkinson ela tem uma relação com uma falta de dopamina no cérebro. E a gente tem tratamentos que fazem a reposição desse neurotransmissor, permitindo que a pessoa tenha qualidade de vida, não desenvolva incapacidade, né? Agora tem pergunta chegando também, doutor. É possível prevenir o Parkinson? Infelizmente ainda não existe uma medicação, uma intervenção que possa evitar a sua ocorrência. O que a gente sabe é que exercício físico é extremamente importante, que ele atenua as manifestações. Então isso é uma recomendação geral que serve para várias doenças, não para o Parkinson também. Agora, doutor, quais são os primeiros sinais, né? Quais são os sintomas? Quando a pessoa deve procurar o médico para já saber que tem a doença? Então, além do clássico tremor de repouso, que é o tremor quando a mão está apoiada em alguma superfície ou na hora que ela está dependurada, na hora que a pessoa está caminhando, a gente tem a rigidez de movimentos, a rigidez muscular e a lentidão de movimentos, a pobreza de movimentos voluntários, né? Então isso gera, geralmente o paciente ao estar caminhando, um dos braços não balança tanto quanto o outro e a doença tende a ser assimétrica, tem um lado do corpo mais envolvido do que o outro lado do corpo. Agora, doutor, a doença ela é identificada com a população mais idosa, mas é possível também pessoas mais novas terem o Parkinson? Sim, existem relatos de doença de Parkinson, inclusive em adolescentes, né? Então, o que a gente chama de Parkinson juvenil é quando o Parkinson ocorre até 21 anos de idade, Parkinson precoce até os 40 e a partir dos 40 já é a doença de Parkinson clássica, né? Mas a idade média geralmente é ao redor de 55 anos de idade, mas com o aumento da expectativa de vida da população, a gente vê que a incidência e a prevalência estão aumentando. Agora, doutor, as pesquisas já evoluíram bastante, né? É possível identificar que a pessoa possa ter o Parkinson, inclusive 15, 20 anos antes? Existem alguns sintomas que a gente chama de pré-motores, que vão ocorrer antes da pessoa ter o tremor, a rigidez ou a lentidão. São 3 os principais. A perda de olfato é um deles. O outro é um transtorno do sono chamado transtorno do comportamento do sono REM. É quando a pessoa está sonhando, ela encena aquele sonho. Então, se ela tiver um sonho violento, ela se movimenta de uma maneira ampla durante o sonho e relacionado ao conteúdo do sonho. E a constipação intestinal, prisão de ventre. Então, quando tem esses 3 sintomas, é bom já procurar um médico. Então, acredito que sim, acho que já é uma medida interessante para ser monitorado, né? Aproveitar, doutor, fazer um convite para os nossos telespectadores, até porque a pesquisa ela é fundamental até para a evolução da medicina. E o senhor tem um convite, né? Sim, eu gostaria de convidar os portadores de doença de Parkinson aqui da cidade de Brasília a participar de um estudo sobre os sintomas não motores na universidade, na UNB, né? Então, para isso, peço para os pacientes mandarem um e-mail ao e-mail coortebrasiliaparkinson@gmail.com com dados como a época do diagnóstico, nome completo e um telefone de contato, especialmente se estiverem interessados a contribuir com a pesquisa a respeito do tema. Já está aparecendo na nossa tela aí o e-mail para você participar. Doutor, obrigado pela participação e sucesso na pesquisa. Eu que agradeço. Muito obrigado.